lutas espirituais, elas acontecem, mas Deus está sempre cuidando de nós. No livro de Mateus, hoje é o ensinamento da palavra, Mateus capítulo 7. Evangelho de Jesus Cristo, agora escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 24. Esse texto é muito conhecido, muitas pessoas já meditaram em uma palavra como essa. E hoje nós vamos mastigar um pouco essa palavra para tentar entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Mateus 7:24. Aí onde encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lhe ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu os rios, e sopraram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado na rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, Senhor, que toda palavra que sai da minha boca, ela venha ser guiada pelo Espírito e vá de encontro a cada coração. Pai, nesta noite, fale conosco, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podem-se assentar. Esse texto, a qual nós acabamos de ler, ele é muito conhecido para as nossas vidas. Se nós formos observar nos dias de hoje, ou seria nos tempos que nós estamos vivendo, tem pessoas muito prósperas, pessoas que têm condições financeiras boas, que têm casa boa, carro bom, tem tantas coisas agradáveis nessas famílias. Porém, são pessoas que muitas das vezes não encontram tempo para o Senhor. A Bíblia diz que os profetas eram pobres. Eles não tinham lugares para ficar. Eles não tinham moradias. Porque eles viviam a serviço do Senhor. Os sacerdotes, eles não tinham aquelas condições boas. Eles comiam melhor porque estavam no templo. Porque o melhor era para eles. Mas, financeiramente, eles se davam ao Senhor. E por se dar ao Senhor, eles tinham menos tempo para correr atrás da prosperidade, do dinheiro. Então hoje, quando nós observamos, até porque o Ribas leu sobre Asaf, observa que o ímpio era próspero. Por que é próspero? Porque ele se dedica no que ele faz. Ele se dedica no trabalho, ele se dedica no estudo, ele se dedica nas coisas que ele está fazendo. Ele valoriza aquilo ali porque ele sabe que é a fonte dele de renda. E Asaf não, ele fazia as coisas para o Senhor. Ele glorificava o Senhor. Se tivesse que fazer alguma coisa no horário do teu culto, ele já não fazia, porque ele ia adorar o Senhor.
Por isso a questão financeira, ela passa a ser menor. Mas quem adora, de nada tem falta. Na dificuldade, o Senhor é a providência. Naquilo que ele necessita, o Senhor sempre vai estar com ele. Porque na hora que ele não precisa de nada, ou simplesmente agradecer aonde ele estava, na casa do Senhor, glorificando o Deus de Israel. E observamos que nós estamos vivendo esses tempos, nos dias de hoje. E quando Jesus Cristo, nós observamos o livro de Mateus, ele abre o leque. Ele é o primeiro livro dos Evangelhos. É como se fosse o Gênesis, primeiro da Bíblia, mas ele é do Evangelho, ele é o primeiro. E além de ser o primeiro livro do Evangelho, nós observamos que ele é o primeiro profeta, ou seria, o primeiro discípulo a estar declarando os milagres do Senhor. Agora nós observamos que no livro de Mateus capítulo 5, o Senhor começa a ensinar as bem-aventuranças. O Senhor Jesus ele começa a ensinar uma multidão. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos. O Senhor Jesus ele só vai ensinando. Para nós entender o que nós acabamos de ler, se nós lermos os livros antes, nós vamos entender que o Senhor Jesus ele só nos ensina. Quem dera, um de nós hoje, comprar um carro zero. Vai numa loja e tira um carro zero. Ele vai sair com uma lista de regras para ser feita. Primeiro, você vai ter que colocar um tipo de gasolina só aditivada. Segundo, para trocar óleo, vai ser só com eles. Tem as regras para quê? Para que haja uma durabilidade maior e um desempenho melhor daquele automóvel. Precisa seguir as regras. Jesus ele não pega ninguém de calça curta. Ele não pega ninguém de surpresa. Ele ensina. Ele sobe ao monte e começa a ensinar. Ele fala sobre os dois profetas. Ele fala sobre o profeta falso, o profeta verdadeiro. Ele fala também sobre as duas portas, a porta larga e a porta estreita. Ele começa a ensinar, e ele ensina tudo o que nós precisamos fazer para ser bem-aventurado. Ele fala assim, olha, se eu não ensinar, não tem como eu cobrar. Primeiro ele coloca em pauta. Nós bem sabemos até muita coisa, porque o Espírito nos revela a como não pecar, a como não errar. O Espírito Santo ele vai durante o dia nos corrigindo para que nós possamos andar em plena vontade de Jesus Cristo. Porém, Jesus ele não pega ninguém desapercebido. Ele fala assim, eu preciso ensinar, porque quando eu for cobrar, já estão sabendo o que tem que ser feito. Ontem eu falei sobre o livre-arbítrio. Comentando lá em casa sobre o livre-arbítrio, eu falei assim, olha, o livre-arbítrio é escolha. A pessoa escolhe o bem e escolhe o mal. Jesus, ele não obriga nada a ninguém. Ele não obriga nenhum de nós a vir aqui e implorar a glorificar Ele. Ou eu dizer assim, quem está alegre glorifica. Jesus não quer isso, Ele quer que eu e você nos levantamos por livre e espontânea vontade e declaramos que Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém veio mais senão por Ele. Nós levantamos e declaramos. Ele não precisa de mim, de você. Por isso Ele deixa nós a escolha do que nós queremos. Só que Ele ensina. Não quero pegar ninguém desapercebido. E Ele começa a nos ensinar. E Ele fala vários assuntos. Em Mateus capítulo 7, ali vocês vão observar que Ele fala sobre os dois caminhos. Ele fala sobre a bondade de Deus. Ele fala assim sobre os falsos profetas. Ele fala quem entra no reino dos céus. E quando ele chega aqui no finalzinho do capítulo 7, ele conclui o que ele falou. Aqui ele faz uma conclusão. Porque ele fala assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Ele tinha acabado de ensinar. Por isso que ele fala, estas minhas palavras. Observamos que nós vemos vários textos na Bíblia que falam sobre parábolas. E Jesus ensinando por parábolas para ensinar um modo mais fácil para que o povo viesse a entender.
Mas aqui ele não fala sobre parábola. Aqui ele não fala, vou lhe ensinar esta parábola. Ou observe esta parábola que eu vou lhes dizer. Ele não fala. Ele simplesmente fala assim, olha, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, o que ele ensinou. Tu quer ver uma coisa? Nós não podemos ser hipócritas, igreja. Eu tenho que ser bem verdadeiro. Nós não podemos ser hipócritas. O que é hipócrita? Uma pessoa que diz que é e não é. Nós não podemos ser. Vou lhe dar um exemplo. Nenhum de nós aqui é suicida. Nenhum de nós aqui é adúltero. Nenhum de nós aqui é ladrão. Sabemos que não somos. Mas tu quer ver uma ferramenta que o diabo trabalha? Dentro de nossos meios tem falta de perdão. E Jesus fala assim, olha, ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Falta perdão no nosso meio. Estamos errados. Isso que eu digo, que não pode acontecer no nosso meio. Ninguém aqui é prostituto. Ninguém é prostituta. Ninguém aqui é usuário de droga. Mas dentro do corpo não pode haver falta de perdão. Dentro do corpo não pode fazer. Essa diferença da falta de perdão impede as bênçãos vir sobre nossa vida. E eu, particularmente, estou pregando o que eu vivo. E eu não tenho essa indiferença. Não. Mas nós não podemos deixar isso acontecer. Porque a partir do momento que nós bloqueamos a falta de pedir o perdão, as bênçãos estão bloqueadas em nosso caminho. Porque o Satanás, ele pega uma brecha e fala assim, ó, é aí que eu vou trabalhar. Eu sei que ele não rouba, eu sei que ele não adultera, eu sei que ele não mata ninguém, eu sei que ele não usa droga, mas eu sei que ele não pede perdão. Eu vou trabalhar onde eu tenho a certeza do que eu vou ter a vitória. Em cima de quem? De um adorador. E ele fala, bem-aventurados misericordiosos. Senhor, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha família, mas eu não tenho misericórdia da minha irmã, porque eu não a perdoei. Entendeu? Amém? Amém. Fala da Marta, vai ficar bom. Fala da Marta, mas vai ficar bom. Muitas das vezes esse algo, o inimigo vem e trabalha de uma forma porque fala assim, olha, eu sei que tudo que eu colocar na mão dele, eu sei que ele não gosta, ele não pratica. Tem pessoas que ficam lá 10 horas orando. Tem pessoas que andam lá, ficam 2 horas orando. Tem pessoas que ficam 1 hora de joelho orando. E não acontece o milagre. E tem aquele que ele ora 5 minutos, o milagre acontece. Não estou dizendo para tu não orar, mas é a verdade. Por que o milagre acontece? Olha, 5 minutos e vê o milagre acontecer. Porque o inimigo não tem uma ferramenta que ele possa trabalhar. Ele fala assim, não, se eu pôr ele para roubar, ele não rouba. Se eu pôr ele para adulterar, ele não adultera. Se eu pôr ele para fazer uma entrega com o irmão, ele vai e pede perdão e se humilha. Não tem o que eu trabalhar. E aí a pessoa ora 5 minutinhos e é próspero. Quem é aquele que faz jejum? Consagra, adora, vem pro culto. Mas houve uma faísquinha do inimigo, cortou relacionamento, cortou conversa, não perdoa, não quer ser perdoado e fica na mesma vida. Hipocrisia. Hipocrisia. Por isso Jesus fala assim, olha, quem escuta e pratica. Observa que ele fala assim, olha, ele fala sobre a casa. Ele faz uma parábola, ele fala sobre 2 casas.
que são as mesmas casas. O que muda o que é? O alicerce. O que muda o que é? O solo. Se você pegar uma obra, hoje, ele fala a casa que ele está comprando nós. Mas vamos trazer para o mundo físico. Se você pegar uma casa hoje, for construir uma casa num terreno, e aonde é areia, é muito mais fácil a construção. Quem é pedreiro sabe o que eu estou falando. Que vai construir uma casa sobre areia é muito mais fácil. Mas quando você vai construir sua casa sobre a rocha, é mais difícil. Porque sobre a rocha tem que ter perdão. Sobre a rocha tem que ter misericórdia. Sobre a rocha tem que ter amor. Sobre a rocha tem que ter obediência. Sobre a rocha tem que ter o querer de abençoar o irmão. Sobre a rocha tem que ter intimidade. É muito mais difícil você andar sobre a rocha, porque nós temos que andar correto segundo o querer do Senhor. E andar sobre a areia é mais fácil. Andar sobre a areia é a mesma coisa que andar naquela porta larga. Ah, ela vai conduzir para onde? Mas ali eu posso entrar. Eu tenho espaço à vontade para fazer o que eu quero. Mas sobre a rocha é entrar pela porta estreita e fazer o que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando. Olha, escuta as minhas palavras, pratica ela. Eu posso te garantir, o vento vai soprar, o rio vai vir e a tua casa não vai cair. Ele fala sobre a casa, é igualzinho as duas. E ele está falando a diferença é o alicerce. Pode observar que os ventos são iguais. Observa que o rio vai passar igual. Observa que a chuva forte vai vir a mesma. E ele está comparando, ó, nós e o ímpio lá fora, casa na areia. Ele está comparando nós aqui, ó, alicerçado na rocha. E o ímpio lá, prosperidade, casa na areia. Ele não está falando isso. Ele está falando que o povo que estava ali, todos estavam ouvindo a voz dele. Ele está falando para todos. Dentro da casa do Senhor. Pessoas, muitas das vezes, não digo aqui, mas estão dentro da casa adorando, glorificando e exaltando. A casa alicerçada na rocha. E pessoas dentro da casa do Senhor, a casa alicerçada na areia. Por falta de perdão, por falta de um abraço. E depois chora a vida inteira, porque o milagre não acontece. Eu, quando eu me entreguei para o Senhor Jesus, falei assim, para minha esposa, eu era briguento que só vendo. Pensa num bicho que não levava desaforo para casa. E hoje, muitas vezes, eu vou em cada lugar que eu tenho que engolir quieto, porque eu não sou mais o mesmo. Pensa num cidadão que dava medo de sair. Tinha uns parceiros, já era de briga. E quando não era para brigar, já saía com os outros parceiros, porque sabia que não brigava. Mas quando saía com os de briga, pode ter certeza. Já saía para arrumar encrenca mesmo. Depois que eu me entreguei para Jesus, eu falei para minha esposa. Eu falei, eu preciso aprender agora as coisas do Senhor. Porque eu quero mudar minha vida. Eu vim para a casa do Senhor, igreja. Eu perdi tudo que eu tinha. Eu perdi casamento. Eu perdi carro. No ano de 1996, no ano de 1999, eu tinha um Escort 1995. Com 4 anos de uso o carro que eu tinha. 0 praticamente. E a dificuldade para comprar carro era muito. Tu comprava um carro naquela época, hoje estava um preço, mas já era outro. Tu comprava no duplicata, no carnê, um mês você pagava um preço, no outro mês já era outro. Era aquele URV que subia, cada mês era um valor.
E eu tinha um carro zero, praticamente. Perdi carro, perdi esposa, perdi família, perdi nome na sociedade. Eu perdi tudo que eu tinha. Fui morar no Paraná, 1.100 quilômetros, com uma bolsa de roupa. Entrei dentro daquele Pluma, um ônibus. Não tinha dinheiro para passagem, meu pai comprou a passagem, fui trabalhar para lá. E aí que me desandou mais ainda. Com uma bolsa de roupa. Dormia numa casa de pombo, numa galeria. Os primeiros 30 dias passei fome, só jantava, só almoçava e depois no outro dia eu ia almoçar, porque eu não tinha dinheiro. Galeria, aquelas repúblicas, um quartinho desse tamanhozinho aqui, assim, ó, com a caminha de solteiro dentro. Eu sozinho enfiado lá. A 1.100 quilômetros da minha casa. Perdi tudo e mais um pouco. Quando eu voltei com a minha esposa, voltei sem nada. Muito pelo contrário. Voltei com sequela no ouvido, que eu perdi a audição. Voltei com sequela no joelho, que eu estourei o joelho numa árvore. Me arrebentei tudo. Quando eu vim para Jesus, eu falei assim, eu preciso ouvir essa palavra e praticar. Eu falei, eu preciso ouvir e praticar. Quem anda comigo o dia inteiro sabe como eu sou lá fora. Eu preciso ouvir essa palavra e praticar ela. Eu não posso simplesmente ouvir e não praticar. Porque eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que mudar a minha história. Falei para ela assim, chega de sofrer. Eu falei, já perdemos tudo, estou com a vida, graças ao Senhor. Eu falei, agora a minha questão é o quê? É quando eu me entreguei para o Senhor Jesus, eu não queria. Dava coice para tudo e quanto é lado. Não queria ouvir de Jesus de jeito nenhum. Orava daquele meu jeito, rezava daquele meu jeito e vai que vai. Mas o dia que eu me entreguei, que eu levantei minhas mãos, eu falei assim, eu preciso ouvir essa palavra. Eu era briguento, não sou mais. Eu era uma pessoa que falava e não fazia. Hoje eu falo e procuro fazer. Eu era uma pessoa que eu comprava e não pagava. Hoje eu compro e pago. Era uma pessoa que eu falava uma coisa e mudava a história. Hoje não, eu assumo o que eu estou falando. Era uma pessoa que mentia muito. Hoje não, procuro falar a verdade. Porque eu presto atenção nessas palavras e o Senhor começa a dizer assim, olha, que bem-aventurado vai ser. Eu preciso ser bem-aventurado, porque chega de sofrer, a nossa vida já é de 50, 60, 70 anos, melhor do que vem depois é cansaço, enfado, ainda vai passar a vida inteira sofrendo. Não, eu falei para ela, nós precisamos viver uma vida verdadeira, é escutar essa palavra e praticar ela, porque eu tenho a certeza que vai vir vento, vai vir luta, vai vir prova, vai vir vento forte, vai vir rio, vai vir água, vai vir tudo quanto é tipo de coisa, mas a partir do momento que nós escutamos essa palavra e praticamos ela, pode ter certeza, nada mais vai derrubar nossa casa. Um dia estava edificando na areia, um dia a queda foi grande. Hoje eu falei assim para ela, estamos alicerçados nesta rocha. E quem é esta rocha? É Jesus Cristo de Nazaré. É procurar, a ouvir, praticar e entender que o Senhor tem o melhor para a tua igreja, e a igreja é você, a igreja é a tua casa. Deus tem o melhor, é para você. É ouvir e praticar esta palavra. Hoje nós somos crentes, mas qualquer coisinha nos leva a mentira. Hoje nós somos crentes, mas qualquer coisinha nos leva a falar palavrão. Hoje nós somos crentes, mas qualquer coisinha nos leva a ter ira do nosso irmão. Onde está alicerçada a nossa casa? É na rocha ou é na areia? Porque o vento vai vir para os dois. O vento vai vir para os dois. Tanto para a casa que está na rocha, como para a casa que está na areia. Mas nós só vamos ter a certeza da casa que está na rocha. É quando o vento bate e ela não cai. É quando a chuva vem e ela não cai. Por isso nós vemos muita casa caindo por aí. Por isso nós vemos muita casa se arrebentando por aí. Pessoas que levam o título de cristão dentro da igreja, adorando o Senhor, escandalizando o Senhor lá fora, mentindo, comprando e não pagando, com indiferença do irmão, fala da irmã, fala do irmão, fala de não sei quem, fala da igreja, e a casa cai.
E aquele que está levando a ofensa, a casa está sempre de pé. Aquele que está levando a calúnia, a casa dele está alicerçada na rocha. O vento bate igual. Ele está sempre em pé adorando o nome do Senhor. Ele está sempre em pé glorificando o nome do Senhor. Igreja, Deus, o nosso Senhor, quando Ele falava forte, esse meu coração dizia assim: olha, se nós ouvir essas palavras e começar a praticar, observamos que, lê para mim aí quem pode, o livro de Isaías, capítulo 26, versículo 4. Isaías capítulo 26, versículo 24. Capítulo 26, versículo 4. Confiai no Senhor, perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Olha aí. Confiar no Senhor. O interessante é que ele fala aqui, ó. Mateus capítulo 6, versículo 9. Vai lá para mim fazer um favor. Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus fala assim: olha, todo aquele que escuta essa minha palavra e as pratica, assemelhá-lo-ei o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, porque ele está ouvindo e está praticando. Mateus capítulo 6, versículo 9. O que diz? Porquanto vós orais assim: Ó, Jesus ensinando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Continua. O 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O 11. O nosso de cada dia nos dai hoje. 12. Perdoai as nossas dívidas. Olha, perdoai as nossas dívidas, ou seja, as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha para o teu irmão, você tem perdoado? Pedir perdão para Deus é fácil, né? Hã? É fácil, né? Saber que Deus é nosso Pai é muito fácil. Mas será que Deus olha para nós e fala assim que nós somos filhos dele? Porque nós não estamos obedecendo? Será que Deus ele olha para nós e fala assim: olha, esse é meu filho? Porque nós somos irmãos. Todos nós temos o mesmo Pai que está no céu. Mas eu tenho intriga com meu irmão. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus devedores, assim como eu perdoo. Continua. E não nos induzas à tentação, mas livrai do mal, porque o teu reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Se nós estamos alicerçados nessa rocha que é eterna, que é a salvação, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, é mais estreito. Tem que haver essa quebra. Olha para o teu irmão e fala assim: se tu quer que a tua oração é ouvida, peça perdão. Não adianta pedir perdão e depois ficar lambendo. Tem gente que é assim, arruma briga, pede perdão, depois fica lambendo. Qualquer coisinha briga de novo. Não. Peça perdão e siga a tua vida. Peça perdão e siga a tua história. Peça perdão e fala: me arrependi de ter dito isso aqui, e fica a lambeção. Já deu errado primeiro, vai dar de novo. Peça perdão e siga a tua vida, cuida da tua vida, cuida da tua história, para que Deus venha atender a tua oração. O Senhor está dizendo assim: olha, o vento vai soprar, meus filhos. Ele está dizendo: a chuva vai vir, os rios vai bater. E se nós não estivermos nessa rocha, a nossa queda é grande. Se nós não estivermos alicerçados nessa rocha, a nossa queda é grande. E o pior de tudo é que quando a casa cai, quem está na rocha vê. Por que caiu? Por que aconteceu isso? Porque estava sobre a areia. Eu não contei para ninguém que eu
tinha uma indiferença. Mas só na hora da casa cair, já todo mundo já sabe que não estava sobre a rocha. Jesus ele fala assim, olha, tu quer ser vitorioso? Mantenha a tua casa alicerçada na rocha. É mais difícil você ter que pedir perdão, mas peça. É mais difícil você viver, procurar ser mentir, mas viva. Fale a verdade, doa quem doer. Não camufle mentira. É mais difícil você ter que chegar a determinada pessoa e se humilhar. Se humilha. Porque quem está na rocha é mais difícil, meus filhos. Na areia tudo é mais fácil. Mas se posicionar em cima da rocha, tem que haver verdade. Tem que haver verdade. E eu falei para minha esposa, eu falei assim, o dia que eu for para Jesus, eu quero viver uma vida de verdade. Eu não quero brincadeira. Hoje eu trabalhei até... Que hora que eu trabalhei, Júnior? 2 horas? Não aguentei, fui para casa. Falei, Júnior, tu fica na oficina, eu não estou bem. 3 dias que o meu corpo ainda não está respondendo, estou numa luta espiritual tremenda. O Júnior ficou, depois foi para casa dele. Quem disse que eu descansei? É telefone que toca, é outro que chama, é outro que vai na oficina, é outro que aperta o telefone, é outro que aperta o campainha. Não consegui. Saí de casa moído. Mas eu falei assim, minha casa não está sobre a rocha. Minha casa não está sobre a areia. A minha casa está sobre a rocha. E se o Senhor é o meu alicerce, vai me vento. Mas a minha casa não cai. Porque Ele é o meu rochedo. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu escudo. Ele é a minha fortaleza. Ele é o que eu preciso para viver bem. Ele é tudo o que eu preciso. Ele é tudo que nós precisamos. A nossa casa, quando ela está alicerçada na rocha, nós não vamos conseguir escapar da ventania. Nós não vamos conseguir escapar do vento forte, da tempestade, dos veios da água. Nós não vamos conseguir escapar. Mas tenha uma certeza sobre a tua vida. A partir do momento que a tua casa está sobre a rocha, você pode dizer assim: hoje me falta o pão, mas amanhã a minha mesa vai ser farta. Hoje me falta saúde, mas amanhã eu estarei curado. Hoje a porta está fechada, mas amanhã ela vai se abrir. Hoje o meu emocional está abalado, mas amanhã eu vou estar alegre adorando. Hoje eu estou cansado, mas amanhã eu vou estar renovado. Isso é estar alicerçado sobre a rocha. Coloque isso no coração, pratique esta palavra. Estou pregando para uma igreja que é nascida em Cristo Jesus e que tem o temor do Senhor. Mas isso cabe para o teu coração. Se acerte e comece a praticar esta palavra. Abre para mim ali, 2 Samuel 22. O que diz aí? Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. Olha aí, olha. Davi está dizendo isso aí. O que ele diz? O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. Olha o que o Senhor é, o rochedo dele, a estrutura. Versículo 3. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo, a minha força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu salvador, da minha violência me salve. Olha aí, tudo que nós precisamos quando estamos alicerçados na rocha. Ele é escudo, ele vai livrando. Ele coloca nós no alto retiro.
Ele nos guarda. Quando você vê aí na fora pessoas, casas caindo, pessoas que estavam na presença do Senhor, adorando, e vento bate daqui, e vento bate dali, a pessoa não sabe como se vira mais. Saiba-se, ele não precisa dizer nada para ninguém. Quando a casa dele cai, o estrago é grande. E aí tu vê aonde estava alicerçada a casa dele. Se era sobre a rocha ou sobre a areia. Se estava sobre a rocha, não é para cair. Se caiu, é porque procurou o caminho mais largo. É porque ouviu e não praticou. É porque esteve presente e não fez questão. É porque entrava por aqui e ao invés de colocar aqui, saía por aqui. Pessoas que muitas das vezes não obedecem à Santa Escritura do Senhor. Por isso você ouve hoje em dia pessoas, como eu volto lá no princípio, eu compro um carro zero, passa ali 5 anos, tu vai ver o carro da pessoa, parece que ele tirou da agência, arrumadinho, seguiu todos os protocolos, e tem o mesmo que tirou da agência, passou 5 anos, está tudo bagunçado. Tem aquele que vai no médico, chega lá no hospital, passa no especialista, o doutor fala assim, ó, tu tem que tomar 2 comprimidos assim, assim, assado por dia. A pessoa fala assim, eu não vou tomar 2 que é muito. O médico sabe o que está falando. Se ele está falando para tomar 2, é para tomar 2. Mas vou tomar 1 é o suficiente. Vai continuar na mesma situação. Por quê? Está ouvindo, está vendo e não está praticando. Mas aquele que escuta esta boa palavra, vive em comunhão, pratica ela, a tua casa está sobre a rocha. Pode vir o vento que for, você não vai cair. E quando ameaçar de tombar a tua casa, Jesus Cristo está com as mãos estendidas sobre você. Ele é o meu Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.